Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa socialização referente a banco de dados, né? Sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais. Hoje nós vamos assistir uma série de trabalhos, né? De defesa de trabalhos, onde os nossos alunos aqui de engenharia de software vão estar defendendo os seus projetos. Eu começo aqui com o André, que vai apresentar o trabalho, e a equipe. Boa noite, André. Boa noite. Somos a equipe do projeto Comunicaut. Nossa equipe é formada aqui por mim, o André, o Alexandre, o Lucas e o Luan, certo? Essa é a nossa equipe. O nosso projeto é a implementação do banco de dados relacional para o aplicativo Comunicaut, que é um aplicativo para ajudar pessoas com autismo, né, que tem problemas sérios de comunicação. Então, o foco desse trabalho é o desenvolvimento, a integração desse banco de dados dedicado a esse programa, a esse aplicativo. Então, vamos começar? Vou começar com... Já fizemos a apresentação da equipe. A parte da defesa do resumo é comigo, ainda a introdução e mais um pouquinho, mas vamos lá. Bem, o objetivo desse trabalho, como eu acabei de falar, é fazer a defesa da modelagem do banco de dados que desenvolvemos para o nosso aplicativo. Esse aplicativo no qual nós o nomeamos como Comunicaut, certo? Esse aplicativo que vai rodar em sistema operacional Android, e todo o banco de dados foi modelado para esse sistema de comunicação, certo? É importante frisar essa palavra modelagem, que a gente fala tanto aí, certo? Resumindo aqui o significado de modelar para banco de dados, é tentar trazer para o mundo real, trazer para o sistema os recursos do mundo real, certo? É como fazer uma criação, tentar trazer para dentro do sistema recursos dos mais detalhados possíveis para atender o funcionamento geral desse sistema. E isso chama-se modelagem, né? É pegar e tentar colocar esses recursos de forma que ele atenda como se fosse no mundo real mesmo, né? Isso chama-se a modelagem. Então, quando a gente fala tanto em modelagem, a modelagem do banco de dados, modelagem do banco de dados, é por aí, certo? Então, e quando a gente fala de banco de dados relacional, ele tem um quesito a mais, porque já fala de relação, exatamente relação, entre um recurso e outro. Ele vai ter esse relacionamento direto, relacionamento dependente, certo? Um recurso vai depender de outro, uma funcionalidade vai depender de outra. Ele vai precisar desses canais de comunicação e é basicamente isso. A palavra relacionamento vem dessa relação. Então, banco de dados relacional, ele é por aí. Então, o nosso paper, nosso projeto, que é o banco de dados, segue nesse rumo aí. Tudo bem? Até aqui, esse é o resumo, e a gente vai adiante aqui para o próximo, que seria a nossa introdução do nosso trabalho.
Sobre a elaboração desse banco de dados, todos os bancos de dados, assim como todo projeto dentro da área da tecnologia da informação ou de qualquer outra área da engenharia, ele segue as boas práticas. O nosso também seguiu as boas práticas, assim como a organização, o padrão das normas ABNT que a gente teve que seguir, certo? E todo banco de dados precisa dessas organizações das informações, e tudo isso, a criação de um banco de dados, a decisão de modelar um banco de dados, ele precisa ser bem feito. Todas as decisões dos negócios, em geral, que vão ser tomadas mais adiante, ela vai ser gerenciada, vai ser focada naquilo que foi entregue. Então, se o banco de dados que foi criado, que foi entregue, ele não atendeu os requisitos do cliente, mais tarde, esse cliente, quando ele for tomar uma decisão no negócio dele, pode acabar tendo prejuízo, né? Então, a decisão da criação de um banco de dados e a forma como ele é criado tem que ser muito cuidadosa, tem que ser muito detalhada para não ter problemas futuros, certo? E também não ter problemas também de atraso, ou de falha de segurança, né? A gente acabou de falar aí no começo do encontro sobre problemas de segurança dentro do sistema da universidade, de ataques aí, de fraude, entendeu? Isso aí vai ser uma constante, né? Para quem trabalha na parte na área de tecnologia da informação, os ataques a bancos de dados são comuns. Isso aí é diariamente, 24 horas por dia, tem ataques atrás de quê? De informações. Informações vale mais que dinheiro até para um bandido, para um hacker. No momento, ele tem as informações, quem tem informação na mão, ele tem uma fonte muito grande para conseguir dinheiro mais adiante, certo? Seja para extorquir, ou seja mesmo para invadir uma conta e roubar o dinheiro da conta da pessoa, um recurso, entendeu? E quando a gente fala de informação, tem que ter muito cuidado. Então, o desenvolvimento de um banco de dados, ele tem que levar em consideração essa parte da segurança. Isso vale para qualquer área, qualquer tipo de banco de dados. Mas até porque a gente tem leis que regem isso, né? Tem a lei geral de proteção de dados, que é LG de proteção de dados, PD, LGPT, certo? E temos que, quando a gente vai criar um banco de dados, seja ele como for, a gente deve ser regido por essas normas. Ter cuidado com os dados dos usuários, dos clientes, para não abrir brechas que facilitem a invasão por ataques, certo? De hackers, que na intenção de roubar essas informações e depois prejudicar os clientes. E isso vale para qualquer tipo de banco de dados, seja ele de um aplicativo simples, seja ele do banco Bradesco ou de uma Microsoft da vida. Segurança é primordial. Então, a decisão de criar um banco de dados tem que ser tomada com muito cuidado e seguir as regras, seguir as normas, a fim de evitar problemas, dores de cabeça severas, né, no futuro. A gente tem vários exemplos aí de ataques, principalmente a sistemas bancários, porque os caras querem dinheiro, eles vão querer atacar. Mas não só dinheiro, mas as informações. Eu mesmo, pessoalmente, tenho uma colega que teve a conta do Instagram hackeada e ela está lutando até agora. Tem mais de 2 semanas, ela não consegue recuperar
a conta do Instagram dela. Quando ela manda a informação para lá, tenta recuperar, vai para um e-mail, para uma conta que fica em Dubai. Ela não tem nem ideia de como isso foi acontecer. Mas aqui veio um link para ela, e ela clicou no link, já era. Invadiu a conta dela, hackeou, ela não consegue mais recuperar, está tentando. Então, são cuidados com a segurança da informação que a gente tem que seguir e tem que ser muito severo, ok? Então, vamos para a parte dos fundamentos. O modelo de banco de dados relacional, ele eu acabei de citar o exemplo aí, né? É um modelo que ele precisa desse relacionamento, né? Que depende da relação entre uma parte e a outra. Como a gente nas aulas mesmo, a gente aprendeu lá sobre o pai e os filhos, toda essa estrutura que a gente pegou dentro da aula lá, isso é o que um banco de dados relacional tem de mais básico. E sobre a história dos primeiros bancos de dados aí, a gente teve lá no início da década de 70, quando teve os primeiros desenvolvimentos de entrega de banco de dados, né? E sobre os fornecedores, a gente tem diversos tipos de fornecedores de banco de dados. Por exemplo, a gente tem aí o MySQL, tem MariaDB, se não me engano. Tem uma série de fornecedores de banco de dados disponível no mercado. E os clientes também, falando de clientes, a gente tem de banco de dados relacional, temos, por exemplo, Facebook, Twitter, Netflix, são gigantes da tecnologia da informação que usam o MySQL como seu banco de dados, porque é um sistema muito robusto, é um sistema estruturado e, e atende às necessidades de grandes negócios como dessas empresas, certo? Materiais e métodos, eu passo para o nosso colega que está responsável aí. Opa, Pode dar sequência aí. posso dar sequência? Isso, Lucas, por favor. Obrigado. Quando eu pedi para tu passar o slide, tu passa aqui? Passa. Tá. Beleza. Materiais e métodos, a gente começa então com essa explicação aqui do SGBD que vai ser utilizado, né? No caso, o MySQL. O MySQL, ele, como o André tinha dito, é um SGBD, né? Um sistema de gerenciamento de banco de dados que, assim, é um sistema bem robusto, já está no mercado há muito tempo. Ele foi criado, salvo engano, pela MySQL AB e depois veio a ser comprado, né, pela grande Oracle, que foi também a mesma empresa que também recentemente comprou os direitos da linguagem de programação Java, que a gente conhece aqui do Tool, que foi criada lá pela Sun Microsystems. Então, a Oracle ela é uma empresa muito forte nesse ramo aí de tecnologia. Eles têm o próprio banco de dados deles e estão mantendo o MySQL vivo, né, hoje, né? São os principais responsáveis pelo sistema. O MySQL ele é gratuito, como está aí no slide, uma grande vantagem. Ele é gratuito. E também é um banco de dados que é usado por muitas empresas, como, por exemplo, o próprio Facebook e a Netflix. Claro que eles não usam apenas o MySQL, mas usam o banco, né? Eles não usam apenas, mas é uma das ferramentas que eles utilizam. E também é um banco de dados, como é que eu posso dizer? Que é mais tradicional. Então, aqui, na maioria dos cursos,
é um banco, é um sistema que já é praticamente gabaritado, digamos assim, muitas pessoas conhecem, então até pela facilidade de se encontrar informação sobre ele, de se aprender como utilizar esse sistema, né, esse tipo de banco de dados, que a gente acabou optando pelo MySQL. Pode passar o slide? André? Tá aí. No caso, a gente tem também esse diagrama. O diagrama é basicamente uma representação visual da organização das tabelas e do relacionamento dos bancos de dados. Como assim? Os bancos de dados divididos em relacionais e não relacionais. Os relacionais são mais antigos, né? O não relacional é um pouco mais recente. E o relacional, ele se caracteriza justamente pela organização dos bancos de dados em tabelas. No caso, a gente vê aqui uma tabela paciente, que tem alguns dados aqui, e o diagrama, ele apresenta não só a organização das tabelas, como a gente pode ver aqui, a organização das tabelas, como ele também mostra, por exemplo, os relacionamentos. Por exemplo, você vê aqui que a tabela paciente, ela tem algumas chaves estrangeiras. E explicando aqui, né, é uma chave primária, né, que é o ID, né, que geralmente é um número, ou um código único muito grande, né, dependendo do recurso usado, né? E esse ID é usado para identificar um item, né, quase como se fosse uma instância de um objeto, no caso, né? Então, identifica, por exemplo, essa tabela paciente. Cada paciente vai ter o seu ID. E ela também possui chaves estrangeiras, que são os IDs de outras tabelas que você pode usar para, a partir de uma tabela, realizar uma consulta em outra tabela, a partir dos joins, por exemplo, né? Então, o diagrama de um banco de dados ele é muito utilizado na hora de você modelar, para você olhar o diagrama e entender melhor o que está acontecendo. Então, aí na tela vocês podem ver a imagem do nosso diagrama e ver como é que as coisas estão estruturando. Cada tabela tem uma chave primária, que é o seu ID, tem uma série de informações, né, que a gente viu tanto no curso sobre banco de dados, e a gente pode até fazer um paralelo também com instâncias de classe, né, que possuem seus atributos. Por exemplo, nessa mensagem que a gente tem alguns atributos como dor, fome, sede e medo, que são, por exemplo, no caso, né, a mensagem que o usuário do sistema, no caso o paciente, esteja querendo transmitir. Então, a utilidade do diagrama é justamente nessa facilidade que a gente tem de olhar as tabelas, olhar os seus atributos e como é que eles se relacionam, como é que eles vão ser, como é que eles virão a ser futuramente utilizados no sistema. Pode passar aí o slide também. Só uma coisa aqui. Tem como tu voltar uns 2 slides aqui rapidinho? Voltar um pouco mais também. Tá aqui, né? No caso... Não, avança um pouco. Aí. No caso também dessa parte aqui, sobre o tipo de pesquisa que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho. No caso, o tipo de pesquisa utilizado foi a pesquisa bibliográfica, que é basicamente um tipo de pesquisa que é bem útil para você entender, né, para as pessoas que estão em um determinado projeto, como é o nosso caso, entenderem como é que está o conhecimento atual da comunidade com relação ao tema que está sendo pesquisado. Então,
numa pesquisa bibliográfica, você faz um apanhado de várias citações, de várias obras literárias que já foram produzidas sobre um determinado assunto, e aí faz-se uma apuração das fontes, uma validação das fontes para ver se elas são confiáveis, se elas são válidas, se elas são relevâncias ou se foram refutadas. E logo após isso faz também uma revisão do que foi, como é que eu posso dizer, da informação que foi reunida. Ela também é bem útil, porque é possível encontrar algumas contradições, não no sentido de que um está errado, mas no sentido de encontrar também divergência entre os autores, também chegar em um caminho melhor, tendo essa diversidade de ponto de vista. E nesse caso aqui, a gente utilizou citações como o Hobbes, o Coronel e esse Elmarist, se eu não me engano, o sobrenome dele é et al. Eu fiz anotação de algumas dessas citações aqui. Deixa eu pegar aqui a citação aqui. No caso, o que foi dito numa obra de 2011, por exemplo, do Hobbes e do Coronel. A obra se chama Sistema de Banco de Dados, Projetos e Implementação de Gerenciamento, que é a seguinte citação: o conhecimento implica a familiaridade, consciência e compreensão das informações conforme se apliquem a um ambiente. No caso, o conhecimento também organizado também na forma de banco de dados. O Elmaris também, na sua obra de 2005, o uso de sistema de banco de dados é essencial para gerenciar grandes volumes de informação de forma eficiente. No caso, a obra utilizada foi a Sistema de Banco de Dados, uma obra de 2005. Então, teve a pesquisa bibliográfica e também a explicação do uso do banco de dados e a explicação também do diagrama. Pode avançar aí o slide. Tá. E aí a gente chega no tópico do resultados e discussão, e aí eu passo a voz para o nosso colega Alexandre, que ficou responsável por esse tópico, né? Por essa parte do nosso projeto. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu não sei se o Alexandre voltou. O Alexandre acabou de dizer que teve um apagão na cidade dele lá, cidadezinha pequena. Então, eu vou pegar essa defesa aí, tudo bem? Então, sobre os resultados e as discussões, resultados e discussão, a gente vai falar aqui sobre os dados, como eles são organizados em categorias, certo? E como é um elemento facilitador na interpretação deles. O papel do sistema de banco de dados dentro do nosso aplicativo Android é isso aí. É fazer tomar conta desses dados, certo? Porque tudo que a gente cria que vai para a internet, ele precisa estar armazenado em algum lugar. No caso, o nosso aplicativo aqui, ele vai ficar no banco de dados. Ele pode estar fisicamente, sei lá nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, mas ele vai estar dentro de um sistema. E o nosso sistema, no caso, a gente escolheu o MySQL para atender o nosso aplicativo que vai rodar em Android. Serviu para a equipe detalhar as vantagens e as desvantagens de utilizar o SGDB? Sim, serviu. As vantagens e desvantagens de utilizar um sistema de gerenciamento de banco de dados, eu acho que só tem vantagem. Sinceramente, eu não vi desvantagem. Isso é porque a gente está tão empolgado em estudar e porque a gente gosta muito da matéria ou da própria área de tecnologia, mas eu acho que não existe sistema nenhum sem banco de dados.
tudo tem que ter um banco de dados. Dentro da fábrica mesmo onde eu trabalho, os sistemas da empresa estão alocados dentro de um banco de dados. A gente está trabalhando agora recentemente para colocar algumas linhas de produção, sistemas de rastreabilidade, que ainda não tem, e esses sistemas de rastreabilidade do produto, onde vai ter que registrar o número de série do produto e verificar onde passou, que linha passou, que linha produziu, qual horário, qual foi o operador, qual foi o posto, etc. Todas essas informações são gerenciadas, são armazenadas dentro de um banco de dados que está sendo desenvolvido pela equipe de TI da empresa. Então, é uma exigência dos nossos clientes. Antes, não tinha essa exigência. Então, pelo fato de não ter essa exigência, a empresa não colocava. Então, os clientes começaram a apertar mais, ficar mais exigente com relação à rastreabilidade, a saber todo o histórico daquele produto, se houve alguma falha, se teve alguma troca de material, tudo isso, esse histórico, o cliente quer saber. Então, a empresa teve que investir e, e modelar um banco de dados, né? Fazer um banco de dados para atender a exigência dos clientes. Um dos clientes nossos é a Samsung. Samsung é super exigente, cara. Eles batem muito e eles exigiram que para a gente continuar produzindo para eles continuarem comprando nosso produto, eles queriam o histórico, eles queriam registro de dados de toda a cadeia produtiva do produto. Então, a empresa teve que fazer investimento, teve que modelar um banco de dados e está em processo. A meta é até final de julho, esse sistema está 100% operacional na fábrica, certo? Então, tem que ter essa integridade, essa consistência, seja dentro de um aplicativo Android, seja dentro de uma fábrica ou de uma empresa, de um comércio eletrônico, etc. Então, foi muito rico, foi muito, muito, muito proveitoso ter estudado, ter aprendido mais sobre sistema de banco de dados. Eu não imaginava assim que a gente usa isso tanto no nosso dia a dia, pelo menos no meu, de forma direta e indireta, que a gente nem imagina quantas vantagens e quanto trabalho dá para fazer um banco de dados, certo? Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Já. Prototipação. A prototipação, eu posso dar continuidade aqui? Eu não sei se o Lucas quer dar sequência. Posso continuar, Lucas? Eu posso falar sobre essa parte da prototipação. Show. Então, continua aí, sabe? Deixa eu ligar minha câmera aqui, então, rapidinho. Pronto. Nessa parte da prototipação, o recurso que foi utilizado, no caso, foi o Figma, né, que é uma ferramenta web nova que vem sendo muito destacada, que vem sendo um grande destaque no mercado. Ela também tem o seu modo gratuito, que para o nosso projeto serviu muito bem. E a gente tem algumas telinhas aqui, no caso, né? A gente tem, por exemplo, a tela de cadastro, que pode redirecionar tanto para um login quanto para uma tela de cadastro. E aí, no caso de cadastro, a gente vai ter certas informações que devem ser preenchidas. Essas informações, como a gente viu, elas vão ser gravadas no banco de dados para o usuário em específico. Tá meio embaçado aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem para explicar melhor para vocês. Eu vou... Tá aqui, consegui, graças a Deus. Isso. A gente tem aqui essa tela inicial,
essa tela, não sei, essa tela com fundo um pouco mais escuro, né? No caso, o que está escrito aqui, ó, aguardando o chamado do paciente, que tem o histórico dos medicamentos, e esse histórico fica gravado num banco de dados, o registro das consultas, tudo que for gravado de alguma coisa, como esse registro de consultas, registro de exames, tudo isso fica gravado no banco de dados. A gente vê que esse desenho bem, como é que eu posso dizer, bem enxuto sobre esses históricos aqui que podem ser acessados, no caso, pelo médico. E aí a gente tem uma seta, né, do botão perfis que vai mandar aqui para o perfil do paciente, tanto para o perfil do empresário, do empresário, perdão, do responsável. E aí a gente tem também uma série de informações aqui sobre tanto o paciente quanto o responsável. Opa, perdi aqui a imagem. Estava mais clareada aqui para mim. No caso, a gente também tem uma tela, essa tela verdinha aqui, que ela foi pensada justamente para o paciente, no caso, a pessoa que estiver passando pelo transtorno do espectro autista, o TEA ou TEA. No caso, a gente tem uma figurinha de uma criança com fome, uma figurinha de um copo d'água, uma figurinha de sono, tudo isso para explicar as ações que aquela pessoa está sentindo, aquelas necessidades que aquela pessoa está sentindo, para que o aplicativo possa emitir uma resposta, e essa resposta aqui, ó, enviar para o responsável, que você clica e envia, e aí aparece aqui, no caso, para o responsável ou o médico em si, com as informações bem ilustradas, né, para os usuários conseguirem entender, no caso, as pessoas que têm o TEA. Então, aparece aqui e a informação e a opção de responder, e aí a gente vê aqui também essa tela aqui de resposta. Então, uma prototipação que a gente vê que tem muito uso de banco de dados por trás e também explicou um pouco do funcionamento, um pouco de como é que as telas funcionam. E eu creio que seja isso, no caso. Obrigado, mano. Passar aqui para o próximo passo. A bem. conclusão é com o Luan. Boa noite. Boa noite, mano. Dá sequência aí, arrebenta. Então, vamos falar. A nossa pesquisa teve o desenvolvimento do aplicativo para pessoas com autismo, né? Conseguimos transparecer o grau da importância do CGD. Em qualquer outro sistema, ele tem a precisão de armazenar e consultar e atualizar dimensões de dados, né? O CGD tem um desempenho crucial para o armazenamento de dados, né? Que tem uma eficiência sobre poder, né, armazenar os dados dos nossos clientes, né? Pessoas com problemas como autismo, né? Seus dados e seus dados os seus dados, né? É só isso. Obrigado, Luan. Essa acho que é a parte final dos nossos slides. A gente já fez aí todas as etapas até a conclusão. Já fizemos a defesa. O colega Alexandre teve um blackout na cidade dele, lá ele não teve como voltar. Mas a gente dividiu aqui, como todo mundo estudou o trabalho por inteiro, teve como a gente se dividir e pegar a parte do Alexandre, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Desculpa, o tempo a gente estourou aí, tá com 1 hora, né? Era pouco mais de 30 minutos, já estamos com o dobro.
Tá bom, professora, colegas, alguém Opa. quiser perguntar, se ainda tiver tempo também? Tem sim, tem uma pergunta assim. Na verdade, eu ia perguntar sobre o fluxo. Eu gostaria que vocês explicassem novamente o fluxo. O Lucas explicou dentro do isso, da prototipação. Eu Uhum. gostaria que o fluxo fosse explicado aí, tá? Nessa tela. E a outra pergunta, André, seria bem simples. Afinal, o que é o Communicaut, né? A gente supomos que a gente está vendo pela primeira vez. Então, em poucas palavras, o que é o Communicaut, antes de explicar o fluxo? Então, o Communicaut é um aplicativo, como qualquer outro aplicativo de celular, do sistema Android, que serve para auxiliar na parte de comunicação para pessoas, voltada principalmente para pessoas que têm autismo, com um grau assim que seja mais severo, que tem dificuldades muito grandes de comunicação. Não vou dizer nem vergonha, porque são pessoas que têm um transtorno, certo? E que às vezes não conseguem falar, e não conseguem se explicar, não por ter problema nas cordas vocais, mas porque é dele, ele vive no mundo dele. E como já é provado cientificamente que o uso da tecnologia, né, facilita a comunicação. As crianças, elas têm mais facilidade de usar um celular do que pessoas mais velhas. E as pessoas também com autismo, eles têm mais facilidade de pegar um celular e brincar e usar um joguinho. Aproveitando esse gancho dessa facilidade, é possível criar esse aplicativo para ajudar na parte no auxílio de comunicação. Já que essas Perfeito. pessoas têm essa dificuldade de se comunicar, por que não fazer um sistema pelo celular com uma coisa mais interativa, mais, né, Muito chamativa, bem. que ela consiga ali, lógico, o responsável vai fazer todo o cadastro, todo o registro, vai dar um celular na mão dessa pessoa, só para ela, quando estiver sentindo necessidade de ir ao banheiro, de comer, de tomar uma água, e chega lá e vai lá na telinha, clica, chama, aí o responsável, o pai, a mãe, né, vai receber esse chamado e vai lá e vai prestar uma assistência melhor, de forma melhor. Agora A ideia explicando. por básica é isso aí. Uhum. Explicando o fluxo, tudo isso que você já falou, para resumir. Positivo, o fluxo é esse aqui, esse é o diagrama do nosso banco de dados, certo? Onde tem as tabelas de forma individual aqui. Cada tabela, por exemplo, tem uma tabela exame, onde vai ficar arquivado os exames médicos dessa pessoa para efeito de consulta futuramente para o médico que vai avaliar, né? Como é que está a evolução desse paciente, né? Desde que começou o tratamento. Como é que ele está? Ele evoluiu na escola, ele evoluiu com a família, na sociedade. Vai armazenando essas informações aqui. A própria consulta, quantas vezes ele precisou de consulta ao longo do ano, se daqui a 2, 3 anos esse número de consultas diminuiu ou aumentou, né? São métricas, são dados que vão ser necessários para futuras consultas e a partir disso aí, a partir dessas informações, a partir desses dados, digamos assim, gerar informações. Eu lembro disso aí na aula, hein? Eu lembro na Muito aula que a gente bom. teve isso aí, né? A partir Repetir. desses dados, a gente gerar informações. Então, o objetivo do banco de dados aqui é isso, é o mesmo, é a mesma lógica para todos, certo? Basicamente isso aí. Se tiver mais alguma dúvida, estamos aí para Perfeito, perfeito. esclarecer. Eu vou finalizar a gravação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Antes de mais nada, vamos interagir aqui, reagir e bater palmas para os colegas, por gentileza. Tem as palminhas aqui, tem os corações, por favor. Gostaria muito que vocês interagissem. Isso. Meus parabéns, tá? Parabéns, equipe. Obrigado. E aí eu vou finalizar aqui a gravação. E já Obrigado. só